Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Eric Porto e por aqui eu vou sempre falar de política nacional e internacional. Eu estou começando aqui agora, então peço que você, para dar aquela força, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e dá essa força para mim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é muito polêmico e é muito recorrente no debate político nacional, que é a questão das privatizações. Existe uma falácia no Brasil que vários setores pregam e muitos deles repercutem essa mesma ideia de que privatizar resolve tudo. Ah, privatiza a empresa que vai resolver os problemas dela, ela vai ter mais eficiência, ela vai entregar serviços melhores, mais competitivos e de maneira mais barata. Mas muitas vezes esse é um grande engano que as pessoas acabam acreditando, que as pessoas acabam até pregando às vezes. É importante notar que muitas pessoas ganham dinheiro com essas privatizações. Então, para determinados grupos políticos, grupos empresariais, na verdade, é interessante vender essa ideia de que a privatização resolve tudo. Quando, na verdade, muitas vezes ela escancara alguns problemas que precisam ser colocados na mesa de discussão para ver quem realmente ganha com as privatizações e quem tenta te convencer de que a privatização pode ser sempre uma boa solução. Afinal, o que é privatizar? Privatizar nada mais é do que passar uma empresa pública para a mão do controle privado, para a mão do setor privado. Ou seja, a gente teve, por exemplo, um exemplo da privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa de geração e produção de energia elétrica no Brasil, que no governo Bolsonaro foi privatizada. Ou seja, era uma empresa que pertencia ao Estado, mas agora é uma empresa privada que anda com as suas próprias pernas dentro de uma lógica privada de lucro. O Estado até tem uma certa participação na Eletrobras, se eu não me engano é de cerca de 40%, mas é minoritário, né? O Estado é só um dos acionistas dessa empresa privada agora, a Eletrobras. Então é basicamente passar uma empresa, um serviço, um bem público para a mão da iniciativa privada. Só que qual é o problema disso, né? Existem três problemas que eu vou delinear aqui. O primeiro deles é a própria natureza do setor privado. Empresas privadas, até pela sua própria natureza de investimento e de sobrevivência, ela sempre vai pensar no imediatismo, ou seja, no lucro a curto prazo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não pode fazer um investimento hoje, você, dono de empresa, não pode fazer um investimento hoje pensando no lucro que você vai ter daqui a 10 anos a partir desse mesmo investimento. Você precisa fazer investimentos que tragam lucro para você nos próximos meses, no máximo nos próximos 2 anos, 3 anos. Então, a lógica do setor privado, até por serem empresas que andam com as próprias pernas, é uma natureza do setor privado, ela precisa pensar no curto prazo. Não há espaço para pensar no longo prazo, só no curto. E qual é o problema disso? Para um Estado se desenvolver, para um país se desenvolver, ele precisa ter algum ator que pense no longo prazo, que faça investimentos não pensando no retorno daqui a alguns meses ou daqui a um ano, mas que pense no retorno daqui a 10. Uma empresa privada, até pela sua natureza, não possui capacidade disso. O único ator que possui essa capacidade é o Estado. Quer ver um exemplo? Para a gente poder cruzar o Brasil cheio de ferrovia, colocar várias ferrovias no Brasil para integrar vários estados e integrar diversas regiões do país. Isso demanda um tipo de investimento muito grande. Ferrovia custa caro. Colocar não sei quantos mil quilômetros de ferrovia para integrar o país custa caro. Já é um valor alto que muitas das vezes empresas privadas não querem pagar. E o pior, demora a ter retorno. Até você acabar a construção dessas ferrovias e a economia passar, os produtos começarem a ser transportados pelos trens via ferrovia, demora alguns anos, talvez décadas. O Estado é o único ator que consegue fazer um planejamento, um investimento, sem se preocupar no curto prazo. O Estado, inclusive, serve para pensar no longo prazo. E esse exemplo se aplica não só a ferrovias, mas também rodovias, refinarias, outras obras de infraestrutura que muitas vezes é o Estado que tem que intervir para poder construir. Por exemplo, a Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, talvez a maior empresa brasileira hoje, ela só é o que ela é hoje porque o Estado, durante décadas, os governos, durante décadas, investiram quantidade de dinheiro muito grande naquela empresa para que ela pudesse ter todas as plataformas de petróleo que ela tem, toda a tecnologia que ela possui, toda a quantidade de gente trabalhando dentro dela. Então, o Estado precisou pensar no seu próprio papel dentro da economia. E é assim que funciona no mundo inteiro. Boa parte das grandes tecnologias que a gente viu hoje só foi criada, só é possível a gente ter elas na nossa mão hoje por conta dos estados. Os estados investiram para que ela existisse. Quer ver um exemplo? Isso aqui, ó. Celular. Na verdade, mais especificamente, o touchscreen, que é essa tecnologia no qual você desliza o dedo sobre a tela e você começa a mexer no celular ou em qualquer outro dispositivo eletrônico a partir disso. Muita gente acha que o touchscreen foi uma tecnologia inventada pela Apple, uma empresa privada. Quando, na verdade, a única coisa que a Apple fez foi pegar uma tecnologia que já existia, adaptou para o seu próprio negócio e começou a comercializar dispositivos com essa tecnologia. Mas o touchscreen, na verdade, surgiu como uma tecnologia do Estado americano. A CIA
ligada ao Estado americano, e uma agência de pesquisa dos Estados Unidos, em conjunto, investiram milhões no desenvolvimento de uma tecnologia touchscreen para uso militar e para uso de serviços de inteligência. Então, mais uma vez, é o Estado intervindo na economia, injetando dinheiro para desenvolver tecnologias. Aqui a gente viu muito clara a atuação do Estado, por meio da CIA, agências de pesquisa, com financiamento do governo, e o setor privado pegando a tecnologia posteriormente e adaptando para o seu próprio negócio, para dentro da sua própria lógica. A internet, por exemplo, quem desenvolveu também foi o Estado americano. A internet surgiu como uma tecnologia desenvolvida pelo DARPA, um departamento de pesquisa dos Estados Unidos voltado para temas de defesa. A internet surgiu também a partir de investimentos estatais. Então, para fechar esse primeiro ponto, existem setores, existem tipos de investimento no qual só o Estado é capaz de fazer, até por uma questão de natureza do Estado e uma questão de natureza do setor privado. Então, se a gente coloca uma lógica privatista em tudo, muitas das vezes a gente perde a capacidade do Estado de desenvolver tecnologias, de acumular riqueza e de trazer prosperidade para a população. Até porque boa parte desses investimentos demanda criação de oportunidades, qualificação técnica para as pessoas poderem trabalhar. Então, além de desenvolver tecnologia, é uma maneira de você gerar oportunidades para a sua população. O segundo grande problema das privatizações, e aqui no Brasil isso é mais do que recorrente, é a questão das privatizações no qual você vende uma empresa pública muito abaixo do valor que ela realmente tem, que ela realmente possui. Ou seja, vendas abaixo do preço. Quero trazer um exemplo aqui da época do governo FHC, na década de 90. Durante o governo FHC, a Vale foi privatizada. Ela foi vendida por 3 bilhões de reais, quando na época estimava-se que o valor de mercado da Vale do Rio Doce era de 12 bilhões. Alguns especialistas, inclusive, usam alguns cálculos para poder identificar qual realmente era o valor dela. Algumas pesquisas indicam que ela poderia valer até 90 a 100 bilhões de reais já naquela época. Ou seja, algumas pesquisas indicam 12, outras, utilizando métodos diferentes, identificam um valor de mercado naquela época de 100 bilhões. E a empresa foi vendida por 3. Ou seja, um valor muito abaixo do que ela realmente valia. Uma empresa estratégica do Brasil, a maior empresa de mineração que nós temos até hoje, responsável por exportar boa parte da nossa produção, foi privatizada, foi entregue na mão do setor privado, o Estado saiu dessa empresa por um preço muito baixo, um preço muito abaixo do que ela realmente vale. Outro exemplo, agora vindo para um exemplo mais recente, é o caso da Sabesp. A Sabesp é a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, que agora, no governo Tarcísio, foi privatizada. Alguns especialistas indicam que ela foi vendida por 8 bilhões de reais a menos do que ela realmente valia. Mas esse caso da Sabesp específico, ele traz à tona um terceiro problema das privatizações que também precisam ser colocados na mesa, que é a questão do encarecimento dos serviços dessas empresas. Alguns consumidores lá do estado de São Paulo alegaram que após a privatização da Sabesp, que era uma empresa saudável, uma empresa que pagava em dia, uma empresa que não tinha nenhum tipo de prejuízo recorrente, teve aumento na conta de água em cerca de 300%. Ou seja, após a privatização, o custo da conta de água para alguns consumidores no estado de São Paulo subiu 300%. E aqui é bom a gente trazer de novo o debate. Quem realmente ganha com as privatizações? Porque uma série de empresários ligados ao governo de São Paulo, ligados ao Tarcísio, pressionaram por essa privatização, porque muitos deles iriam enriquecer muito com o controle que eles passariam a ter da empresa. Então, mais uma vez, quem realmente ganha com a privatização? Quero trazer aqui outro exemplo, que é o exemplo dos postos BR. Muita gente acha que os postos BR que a gente vê no nosso dia a dia aqui hoje são postos que pertencem à Petrobras. Mas não. Há cerca de 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, os postos BR, ou seja, a distribuição de gasolina para a população, foi privatizada. Quem administra hoje os postos BR, com a logo da Petrobras, é uma empresa chamada Vibra, uma empresa de energia. Ela é responsável por administrar toda a distribuição de gasolina e de outros derivados para a população. Só que qual o problema dessa privatização específica? O que a gente vê hoje no mercado, e isso é recorrente, todo ano isso acontece, pode pesquisar que você vai ver, é recorrente às vezes no qual a Petrobras anuncia uma redução do preço do combustível, uma redução do preço do barril do petróleo, consequentemente do preço do combustível, mas essa redução de preço não é passada para o consumidor final. Por quê? Porque os próprios distribuidores de gasolina, como os postos BR administrados pela Vibra, resolvem não diminuir o valor. Eles seguem a lógica deles, eles seguem a lógica própria deles. Se eles acharem que é válido não reduzir, eles não vão reduzir. E aí quem vai estar pagando a conta mais caro, quando na verdade poderia estar pagando bem mais barato, somos nós, que consumimos e que abastecemos os carros, os táxis, você que roda de Uber, você caminhoneiro. Então,
Aqui está mais um exemplo de uma privatização que é realizada muitas vezes com a promessa de diminuir os custos, melhorar a eficiência, mas na prática, depois da privatização, o custo passa a ser muito maior, inclusive para nós, que somos os consumidores finais. Vou dar aqui mais um exemplo que para mim é o pior de todos. Não, o pior exemplo de privatização que a gente tem no Brasil hoje, para mim, é esse que eu vou dar agora, que é o caso da refinaria REMAN, lá no estado do Amazonas. Refinaria é o local no qual você pega o petróleo e transforma ele em outros derivados, como, por exemplo, combustíveis, lubrificantes e uma série de outros produtos. Essa refinaria REMAN, ela foi privatizada, se eu não me engano, no governo Bolsonaro, e desde que ela foi privatizada, ela começou a ter algumas dificuldades financeiras. Hoje, ela refina muito menos do que ela já refinou, ela tem uma capacidade de refino muito menor do que ela já teve, e, consequentemente, o preço dos produtos que ela faz estão muito acima, por conta exatamente dessa incapacidade produtiva dela. E também por uma série de outros fatores que tornam os seus produtos mais caros. Qual é a consequência disso? Hoje, o estado do Amazonas é o estado que paga a gasolina mais cara do Brasil. Exatamente por conta da incapacidade dessa refinaria, que agora é privatizada, de conseguir elaborar produtos de maneira menos custosa para a sua população. E o pior de tudo é que o estado do Amazonas hoje é um dos estados mais pobres do Brasil. Ou seja, uma população muito pobre paga muito caro por um combustível que poderia ser mais barato se o estado ainda estivesse se fazendo presente naquela refinaria. Então aqui tem uma série de exemplos que faz a gente refletir até que ponto a privatização ela ajuda. Eu não sou um cara que sou contra privatizações, eu sou contra a gente privatizar setores estratégicos, como por exemplo setores energéticos, setores de infraestrutura. E também tudo vai depender da maneira como essa privatização é realizada. Se for para privatizar para meia dúzia de banqueiro, meia dúzia de empresário, encher o rabo de dinheiro enquanto a população começa a consumir produtos mais caros, por que eu vou defender uma privatização? E aqui entra um ponto muito importante. Esses empresários, esses banqueiros, eles têm um lobby muito forte no Congresso e nos setores políticos, que é quem realmente toma a decisão. Eles são muito próximos de setores políticos que têm a caneta na mão para decidir o futuro do país. Então eles pressionam para poder ganhar dinheiro e tentam convencer a população, que é quem vota nos políticos, de que aquilo ali é o melhor para ela. Mas eu elenquei aqui uma série de exemplos no qual as privatizações foram muito deletérias para nós, consumidores finais de vários produtos produzidos nacionalmente. Fica aí essa reflexão, espero que tenha sido válido para vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço que mais uma vez deem essa força para mim, que estou começando agora no canal. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!